Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor, onde nós tratamos sobre religião, sobre Bíblia, falamos sobre fé. E hoje eu vou falar sobre um vídeo que repercutiu na internet e eu acredito que vai ser interessante a análise que a gente vai fazer desse vídeo. Eu queria que você ficasse até o final e também compartilhasse com seus amigos. Talvez ele gere uma excelente reflexão em cada um de nós. Bom, vamos começar ouvindo esse vídeo que repercutiu durante esses últimos dias aí, em vários círculos religiosos e em vários canais, também mídias sociais, Instagram, enfim. Esse vídeo deu uma repercutida e eu queria que você assistisse junto comigo. Vamos lá. Tipo, o que realmente é alegria? O que é felicidade de verdade? Porque a gente aprende isso. Não, alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Jesus se faz feliz. Mano, Jesus não te faz feliz, velho. Jesus não te faz feliz. Por que ele te faz feliz? Ele não aparece, ele não fala, ele não faz nada. Você sofre pra caramba, mas quando acontece uma coisa boa, você fala, foi ele. E me deixou feliz. Pô, assim é fácil, velho. Eu não faço absolutamente nada e quando alguma coisa dá certo, eu atribuo e agradeço a ele. E quando dá ruim, eu falo, obrigado, porque tá me dando uma prova pra eu ficar melhor. Ou seja, ele nunca perde, mano. A ideia, essa narrativa da igreja de, tipo, de alegria, de felicidade, na verdade é só um vazio gigantesco, mano. Porque você já nasceu devendo. Você já nasceu devendo. Aí um cara morreu no seu lugar, que você nem pediu, mano. Eu não pedi pra ele morrer no meu lugar. Não, mas ele morreu no seu lugar, ele pagou o preço por você. Mano, eu tô com meu nome sujo, velho. Se você pagar minha conta lá, mano, e limpar meu nome no Serasa, eu vou falar, John, obrigado, mas eu não pedi, velho. Desculpa, mano. Na hora que eu pudesse, eu ia resolver. Não, agora você me deve e você tem que fazer. E você tem que agradecer. E você entende? Que, tipo assim, você já nasce com um peso, mano. Você já nasce com uma cobrança de tipo assim, não, mano, eu tô devendo, eu não mereço, eu não posso ser feliz. E aí você não pode mesmo ser feliz, porque transar não pode, que é pecado. Beber não pode, que é pecado. Balada não pode, tatuar não. Era muito fácil saber o que era pecado. O que é pecado, mano? Te faz feliz? Faz, pecado. Tome a tua cruz e me siga. Você tem que se lascar, velho. Então, olha que loucura, mano. É um ciclo vicioso, absurdo. Eu usava o humor, mano. Eu usava a comédia pra sofrer menos, mano. Eu usava a comédia pra ficar um pouco mais feliz, porque era tudo muito triste, mano. O crente aprende com uma facilidade a chorar, mano. Que ele sente peso, mano. Ele sente culpa de sorrir, mano. Muito bem, esse vídeo pode nos trazer várias reflexões. Teve uma fala dele que me chamou a atenção. Na verdade, o comentário inteiro me chamou a atenção, mas eu vou pincelar alguns aqui. E depois a gente vai fazer uma reflexão no final. Uma parte onde ele diz assim: olha, imagina que eu estou com o nome sujo, né, tô devendo. E aí você vai e paga o preço, paga o que eu estava devendo, e ele diz: olha, o que eu vou fazer? Obrigado, mano, mas eu não te pedi para pagar. Eu pedi para você pagar. Você pagou porque você quis, agora eu tenho que ficar te agradecendo. Em algum momento eu ia dar um jeito. Numa dívida monetária, a gente pode dar um jeito. A questão é que quando nós estamos falando sobre vida eterna ou morte eterna, a gente não tem como dar um jeito. Esse é o ponto. Talvez eu entendi que ele quis trazer uma ilustração, né, de que ele está devendo e se alguém vai lá e paga, agora eu tenho que ficar em dívida com aquela pessoa e etc. Ok, mas é que a ilustração ela é muito pequena diante da realidade. A realidade é que de fato não há possibilidade de qualquer ser humano dar um jeito no seu problema. De fato é uma dívida impagável. Nenhum de nós conseguimos pagar. A Bíblia nos relata que o salário do pecado é a morte. Por causa de um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos porque todos pecaram. Isso é um fato bíblico. Agora, vamos às considerações, a outras considerações que ele coloca ali na sua entrevista. Não é? Ele pontua que, por exemplo, nós cristãos, o crente, enfim, aquele que crê em Jesus Cristo, parece que ele precisa
ele tem um vazio e ele precisa preencher esse vazio com alguma coisa, e ele então coloca a pessoa de Jesus para preencher esse vazio e fazer com que então coisas boas e coisas ruins a gente atribua a ele como uma prova ou como uma coisa boa, agradecendo, e assim a gente vai mantendo esse vazio preenchido. Só que ao mesmo tempo em que ele fala isso, ele pondera coisas no final que demonstram claramente que na realidade o vazio não está em nós que acreditamos em Jesus. Há um vazio de fato, mas não somos nós que estamos com o vazio. Porque veja, todas as coisas que ele apontou, não é? As relações sexuais fora do propósito divino, beber, ir para balada, quer dizer, são coisas tão efêmeras, mas para ele isso é a felicidade. Pelo menos ele colocou esses aspectos como trazendo felicidade. E ele chega à seguinte conclusão. É fácil você descobrir o que é pecado. Te faz feliz? Ora, há pessoas que têm felicidade momentânea nestas coisas, nos prazeres, naquilo que é efêmero, naquilo que passa. E essas pessoas, elas de fato estão procurando preencher um vazio. E elas vão sim para a balada, elas bebem, elas usam entorpecentes, elas mantêm relações sexuais, né, com quem elas têm vontade, mas é só quando chega em casa e deita naquele travesseiro que ela respira fundo, essa pessoa sabe o vazio de fato que ela possui. Santo Agostinho, se não me falha a memória, disse que cada ser humano tem um vazio do tamanho de Deus. Nós temos um vazio que só pode ser preenchido por ele, nada mais consegue preencher este vazio. Agora, ouvindo a fala deste jovem, eu não fiquei assim com raiva, eu não fiquei chateado, eu não me senti ofendido pela fala dele, não me senti ultrajado, porque a carapuça não cai, entende? Eu acho que quem ficou aí talvez chateado e xingando e falando coisas dele, menosprezando a pessoa dele na internet, na realidade não entendeu o evangelho de Cristo, porque quando eu escutei esse rapaz falar, eu fiquei com dó. Me deu vontade de orar por ele, me deu vontade de chorar em alguns momentos, porque eu consigo sentir na fala dele o vazio que somente Cristo pode preencher. E eu fiquei me perguntando ao mesmo tempo em que momento na trajetória desse jovem ele se perdeu a ponto de acreditar que, de fato, Cristo é uma pessoa que não aparece, não fala, não reage. E quando as coisas dão ruim, a gente diz, olha, foi uma prova que ele me deu para eu sair melhor. Quando as coisas dão certo, obrigado, foi uma bênção que o Senhor me deu. Eu não conheço esse Jesus que ele apresentou, que não interage, que não fala, que não... E aí você pode se questionar, mas Jesus já falou com você, de você estar assim, cara a cara com ele e ver pessoalmente, é disso que ele está falando. Ele é uma pessoa ausente. Veja, novamente, possa ser que o fato de você não ter experimentado, possa ser que o fato de você não ter aprofundado, de você não ter conseguido ter uma relação íntima com Cristo a ponto de ouvir a sua voz, possa ser que para você realmente Jesus Cristo é este ser inexistente, inoperante, um ser que não interage, não é? E é aquela visão tanto deísta, né? Se Deus existe, ele está bem distante, ele não se preocupa com nós seres humanos aqui na Terra. E aí, ao mesmo tempo, eu comecei a me questionar sobre o período, porque esse jovem, se não me falha a memória, Daniel Pax, eu não o acompanhava, eu não o conhecia, mas eu pesquisei um pouco, parece que ele era um humorista, alguma coisa assim. E ele foi evangélico, enfim. Mas eu fico me perguntando qual era o nível de envolvimento com Cristo, que esse jovem teve enquanto esteve na religião. Até que ponto a religião para ele teve realmente sentido
Como diz a própria palavra, religião quer dizer religar, é a ideia de religar o homem com Deus, de ter amizade com Deus, de ter intimidade com Deus, ou a religião foi apenas um conjunto de normas, de regras, de leis, de pode ou não pode. E isso que me fez refletir, por quê? A realidade que esse rapaz apresentou talvez seja a realidade de uma grande quantidade de jovens que estão hoje nas igrejas cristãs. Sim, igrejas evangélicas, jovens que estão ali, mas são praticamente ateus, jovens que se sentam aos sábados para aqueles que são adventistas, aos domingos para aqueles que são, e vão ali na escola dominical para aqueles que são evangélicos de demais denominações, que cantam, que pregam até, mas que não acreditam naquilo que pregam, mas que não vivem aquilo que pregam, mas que de fato não têm intimidade com Cristo. Jovens que estão no culto, mas que depois que saem do culto vivem as lutas de ter que escolher tomar a cruz e seguir a Jesus. Olha, esta foi uma ilustração que ele usou em sua fala, e tomar a cruz é uma coisa assim muito profunda. Esse texto que Jesus disse é um texto muito profundo, porque quando Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Tomar a cruz significa morrer. Cruz é símbolo de morte. Cruz é símbolo de morte. E é por isso que Paulo, tendo compreendido a dimensão da fala de Cristo, diz: crucificado estou com Cristo e já não vivo eu. Ele morreu. Mas Cristo vive em mim. E o viver que agora vivo, eu não vivo mais pela carne, eu vivo pela fé através de Jesus Cristo, que se entregou, que morreu por mim. Então, estes questionamentos, essas perguntas me fizeram refletir bastante. E a única coisa que eu consigo fazer depois de ouvir este jovem é sentir vontade de orar por ele. Vontade de orar para que o Jesus que ele não teve a oportunidade de conhecer enquanto estava na igreja cristã evangélica, ele um dia possa conhecer. Eu só tenho vontade de orar para que o vazio que ele sente, que ele pensa que foi preenchido, possa de fato ser preenchido por aquele único que pode preencher o vazio do nosso coração, a saber, o Senhor Jesus Cristo. E nitidamente na fala dele percebe-se que ele foi uma pessoa que esteve na igreja, mas não foi um cristão. Ele esteve sentado nos bancos, ele ouviu a palavra, mas ele não internalizou a palavra. E usando a analogia que o próprio Jesus Cristo usou, a parábola do semeador, a semente do evangelho ela vai cair em vários solos diferentes. Uns caem na beira da estrada, as aves do céu arrebatam logo. Outros caem nos pedregulhos, é muito quente, não tem uma raiz profunda e vindo o sol seca-se e morre. Outros caem no meio dos espinheiros. E é muito interessante, eu queria focar minha atenção porque parece bastante com a fala desse jovem. A que cai no meio dos espinheiros, diz a palavra do Senhor, ela cresce. Ela cresce. Ela não tem problema com crescer, ela tem até uma raiz, mas ela é sufocada. E quando Cristo dá a interpretação desta parábola, Jesus Cristo diz que a semente que cai entre os espinheiros é a semente que vai germinar, ela vai crescer. O jovem que esteve na igreja, esteve envolvido, conhecia o pastor, ouvia a palavra, mas como ele não tinha uma intimidade muito profunda com Jesus Cristo, ele não chegou a ouvir Jesus Cristo, ele não gastava tempo com Deus. Aí o texto bíblico diz que os prazeres deste mundo, as ocupações deste mundo, e ele cita, não é? Ele fala sobre as relações sexuais, ele fala sobre beber, ele fala sobre ir para festas. São os espinhos. Abafam. Abafaram este jovem de maneira tal que ele atribui tudo, ele olha para a religião e diz: eu não encontrei Jesus ali. Ele olha para a igreja e ele diz: eu não encontrei Jesus, ele nunca falou comigo, ele não foi presente. Então, deixa eu dar o meu jeito. Bom, eu quero falar que Jesus Cristo ele pagou sim um preço.
Um preço infinito que nenhum de nós tinha condições de pagar. Agora, diferentemente da analogia que o rapaz fez, ele pagou para que você não precisasse pagar, porque você, ser humano, não tem condição de pagar, mas existe sim a possibilidade de você pagar. Existe, claro, a possibilidade de você pagar. Porque na fala ele diz assim: eu não pedi para você morrer por mim. Então, eu não pedi para você pagar este preço. Agora a gente está com uma dívida enorme. Mas você não precisa aceitar o pagamento que ele fez. Você pode simplesmente ignorar o pagamento dele e dizer: eu quero pagar. E cada um vai pagar segundo aquilo que fez um dia. E aí você pode dizer assim: mas poxa, então só existem as duas opções. Quer dizer, eu aceito a Deus, ou então eu vou morrer. Então isso é ruim, é uma religião do medo. Então você parece que se você não aceita Jesus, então vai para o inferno, vai queimar. E eu digo para você, há pessoas que estão até hoje na religião, estão na igreja, com medo de ir para o inferno. Elas não estão ali porque elas amam a Jesus. Então, essa acaba sendo a religião vazia, a religião que não é o religare, não liga você de volta com Cristo, com o céu. Porque eu não estou ali com um propósito verdadeiro. Eu estou ali com medo. Agora, você pode ter uma postura diferente. Infelizmente, eu não tenho uma notícia diferente para te dar. Infelizmente, nascemos no planeta Terra. E já nascemos pecadores. E já nascemos condenados. É um fato. Nascemos distantes de Deus, porque o pecado faz separação entre Deus e o homem. Isso é um fato. Quer você goste, quer não, essa é a realidade em que nós nascemos. Agora, se era impossível a nós, como diz a palavra de Deus, o que era impossível a nós, Deus tornou possível por meio de Jesus Cristo. O que era impossível a nós, a salvação, sabe, pagar o débito, Jesus vem e diz: eu pago. Mas tem gente que diz: eu não quero, não aceito. Tudo bem, então pague você. Só que você vai pagar com a vida, porque o salário do pecado é a morte. Então, entende? Aí Cristo morre, aquela morte eterna, para dar o privilégio a você de viver a vida eterna. Cristo morre a morte que nos pertencia e nos dá a vida que pertencia a Ele para que possamos viver eternamente. Então, esse episódio me fez refletir bastante, mas me fez refletir muito mais sobre aqueles que estão na igreja hoje, sobre jovens que professam ser de Jesus, como talvez esse rapaz tenha professado durante um tempo na sua vida, professam amar Jesus, cantam, oram, mas não têm de fato intimidade com Jesus, e para estas pessoas, Jesus é exatamente como esse rapaz descreveu. Me preocupa porque este rapaz teve coragem de falar, mas e quantos dos nossos jovens estão assentados nos bancos da nossa igreja, pensando ou agindo exatamente como ele? Porque às vezes a gente não externaliza, às vezes muitos jovens não falam, abrir a boca e dizer: eu não pedi para ele morrer por mim, eu não teria coragem de falar isso, mas tem coragem de agir assim. Você quer ver? Exemplo? Eu quero citar os exemplos que ele deu: ir para balada, beber, manter relações sexuais fora dos parâmetros que Deus estabeleceu. Quer dizer, o jovem está lá no culto, mas ele sai e vai para a balada. Ele está lá no culto, mas quando alguém oferece bebida alcoólica, ele bebe. Ele está lá orando, pregando, ministrando, mas escondido ele está mantendo relações sexuais ilícitas, no namoro, não é? Antes do casamento, no adultério, enfim. Então, esse jovem, ele não fala, mas ele age exatamente como este rapaz falou. Ele não tem coragem de externalizar, ele não tem coragem de colocar para fora e dizer assim: eu não aceito o sacrifício de Cristo, eu não pedi para ele morrer por mim. Mas ele vive rejeitando o sacrifício de Cristo e na prática de sua vida o sacrifício de Cristo é ineficaz. E aí eu faço um apelo para ambos, para este que teve coragem de colocar para fora os sentimentos que tem em seu coração, e para aqueles que professam seguir a Jesus, professam amar a Jesus, mas vivem como se o sacrifício de Cristo não servisse, vivem como se o sacrifício de Cristo não fosse algo válido em sua vida, não vivem como se o sacrifício de Cristo fosse tudo para eles. Eles professam ser de Cristo, mas as suas atitudes demonstram que o sacrifício de Cristo nunca foi eficaz
em suas vidas. E é sobre estes que eu me preocupo muito, sabe por quê? Porque as igrejas estão cheias desses jovens. Cheias de pessoas que professam amar a Jesus, que professam seguir a Jesus, que dizem, Jesus é tudo para mim, mas que vivem como se o sacrifício de Cristo nunca tivesse sido eficaz em sua vida. Eles dizem assim, eu até quero seguir o Senhor Jesus, mas tomar a cruz, isso eu não quero. Jesus diz, quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Senhor, eu quero ir após o Senhor, mas eu não quero carregar a minha cruz. Senhor, eu quero até seguir o Senhor, mas negar a mim mesmo, não. Senhor, tem uns pecados que eu gosto. Senhor, tem umas coisinhas que eu faço. Senhor, eu vou seguir ao Senhor, mas a cruz, essa eu não quero carregar. Esses jovens me preocupam. E se você é um deles, tenha coragem de admitir para você mesmo, de olhar para dentro de si e dizer, Senhor, sou eu. Eu sou esse rapaz, eu sou essa moça. Sou eu que digo que amo ao Senhor, mas eu estou bebendo. Sou eu que digo que amo ao Senhor, mas eu estou dormindo com meu namorado, com minha namorada escondido. Sou eu que digo que amo o Senhor, que sigo o Senhor, que faço a tua vontade. Mas lá na minha casa eu tenho assistido umas coisas erradas no computador. Eu tenho visto uns vídeos que não deveriam ser vistos por um cristão. Senhor, me ajuda a negar o meu eu, a negar as minhas vontades, a tomar a minha cruz e um dia ser capaz de dizer como Paulo, crucificado estou com Cristo e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando você experimentar viver a vida que é de Cristo, quando você experimentar sentir os sentimentos que são de Cristo, quando você experimentar olhar para as pessoas pelo olhar de Cristo, quando você experimentar viver a vida de Cristo aqui na terra, você perceberá quão próximo, quão real ele é e quão audível é a sua voz, a ponto de você não ter dúvidas alguma, seja nos momentos ruins ou nos momentos difíceis, como Jó. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em nenhum momento Jó pecou ou atribuiu a Deus falta alguma. Sabe por quê? Porque ele sabia e ele chegou a declarar, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E com esses olhos, não com outros, eu verei ao meu Senhor. Então, as provações vieram para Jó, as dificuldades vieram, mas ele sabia, o meu Redentor vive. Eu sei disso. Quando você experimentar uma amizade profunda com Cristo, então você será capaz de passar por toda e qualquer prova e também por toda e qualquer bênção, sabendo que Cristo está ao seu lado. Eu quero terminar esse vídeo com um outro vídeo do pastor Isael, um amigo pessoal, onde ele fala sobre o custo de servir a Cristo. E ele diz quanto custa servir a Cristo. E Satanás gosta de dizer para nós quanto custa servir a Cristo. Mas ele não diz quanto custa não servir a Cristo. Eu queria que você refletisse nas palavras do pastor Isael e que você tomasse a decisão de aproximar-se de Jesus cada vez mais. A Ele. Não esqueça de uma coisa. Satanás é especialista em dizer para você e para mim insistentemente quanto custa servir a Cristo. Quanto custa pregar o Evangelho? Você vai perder os prazeres do mundo, você vai perder muitas vezes oportunidades financeiras, vai perder o emprego, você vai ser abandonado por sua família. Ele insiste em dizer isso. Quanto custa servir a Cristo? Mas o que ele nunca diz é quanto custa não servir a Jesus Cristo. Sabe quanto custa não servir? É perder o privilégio da vida eterna. É perder o privilégio de viver a vida que é igual, que é semelhante à vida de Deus. É perder a longevidade de Jesus Cristo. É perder os tesouros que é de Jesus e Ele escolhe compartilhar comigo e com você. Lembre-se sempre disso. Quando abrimos mão do nosso tudo, é como se estivéssemos dando um grãozinho de areia para receber a maior de todas as mansões.
O nosso tudo frente ao tudo que Jesus tem para nós é nada. Então, não tenha medo de abrir mão de tudo por causa dele. Que tenhamos a alegria de tomar a cruz e seguir. Existe uma mistura de dor e de alegria na cruz. Enquanto abrimos mão de muitas coisas, o nosso coração se abre em alegria para muitas outras. O nosso coração se compraz em felicidade por muitas outras.